Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal e desta vez em teste temos um modelo bastante interessante, neste caso a Yamaha Tricity 300, a última adição da marca dos 3 diapasões à sua recém-estreada gama de veículos de 3 rodas. Vamos então ver como é que esta nova Yamaha se comporta e quais as vantagens deste sistema de 2 rodas à frente face a uma tradicional moto ou scooter de 2 rodas. Esta nova Yamaha Tricity 300 foi lançada no mercado nacional há cerca de 2 meses e é um modelo que vem complementar a oferta da Yamaha neste tipo de veículos. Recordamos que já existe a Tricity 125 desde há algum tempo, entretanto a Yamaha apostou ainda mais forte e lançou uma máquina de topo com características mais desportivas, mas mantendo a filosofia deste trem dianteiro. Estamos a falar da Nikon 900, mas faltava uma proposta intermédia, digamos assim, que permitisse usufruir das vantagens deste conceito e com um pouco mais de capacidade dinâmica e melhores prestações face à 125. Temos então nesta Tricity 300, e começando precisamente pelo motor, uma unidade a 4 tempos de apenas um cilindro, pertencente à última geração de motores de transmissão automática e que a marca utiliza também na muito bem sucedida scooter X-Max 300. Este motor tem 292 cm3, injeção eletrónica de combustível, cumpre já as mais recentes normas de emissões de gases de escape e por isso a marca denomina este motor de Blue Core, no fundo para sublinhar a sua excelente capacidade em termos de emissões de gases de escape e também de poupança no consumo de combustível. Este motor de 292 cm3 produz uma potência máxima de 28 cavalos, obtidos às 7.250 rotações por minuto. Estamos a falar de um valor de potência que se enquadra perfeitamente naquilo que é a média de todas estas novas unidades da categoria de 300 cm3. Mas para além do motor, aquilo que mais se destaca nesta Tricity é claramente o sistema de direção e de suspensão montado no trem dianteiro. E aqui a Yamaha optou por desenvolver um sistema bastante diferente do que tem sido utilizado pelas suas concorrentes. Recordamos que a Piaggio foi pioneira em sistemas semelhantes, com as suas MP3, lançadas no início da década de 2010. Depois a Peugeot lançou também uma proposta própria, neste caso a Metropolis 400, e a Yamaha com a Tricity 125 entrou também nesta corrida pelas máquinas de 3 rodas, pelos triciclos, no fundo, só que com uma abordagem técnica completamente diferente. Enquanto a Piaggio e a Peugeot utilizam um sistema não muito diferente daquele que os automóveis seguem, com diversos braços a permitirem a ligação do eixo dianteiro, depois com amortecedores, no caso da Piaggio, colocados em posição vertical e no caso da Peugeot em posição horizontal, junto às barras que fazem o guiamento do sistema de suspensão. A Yamaha foi para um caminho diferente. Simplificou bastante o desenho deste trem dianteiro e optou por utilizar aquilo que são, no fundo, 2 pequenas forquilhas telescópicas. Com isso, toda esta secção central, onde na Piaggio e na Peugeot existe a ancoragem dos pequenos braços que fazem o guiamento das rodas e a direção, portanto, na Yamaha essa secção central ficou completamente limpa e são as 2 pequenas forquilhas utilizadas em cada roda que fazem as 2 funções de direção e de suspensão. Depois, aqui na secção superior, aí sim vamos encontrar mais semelhanças. Portanto, todas as máquinas utilizam barras transversais que fazem a ligação entre as 2 rodas, permitem a compensação da inclinação, quando o veículo desenha as curvas, e também um sistema que é muito interessante e que todas utilizam, que é a possibilidade de trancar
a inclinação e permitir, como podem ver neste caso, que a moto se mantenha na vertical, estacionada, sem recorrer a qualquer um dos descansos que equipa de origem. Isso é feito de forma muito simples. Na barra de direção superior existe um segmento de disco que está ligado a uma pinça. Quando nós acionamos o botão que permite trancar a inclinação, a pinça aciona esse segmento de disco e mantém a máquina na vertical. Depois, para destrancar, basta dar um toque no acelerador e o sistema automaticamente liberta a pinça e a moto fica com a função de inclinação. Devido a esta opção pela utilização de duas pequenas forquilhas e como existe mais espaço disponível em toda a secção dianteira, a Yamaha conseguiu e teve esta opção de montar duas rodas com 14 polegadas de diâmetro, enquanto a concorrência utiliza rodas de 13 polegadas. Este diâmetro ligeiramente superior permite, naturalmente, melhor estabilidade, um melhor comportamento perante as irregularidades e também liberta espaço para a montagem de discos travão ligeiramente maiores. Neste caso, a Yamaha utiliza dois rotores com 267 mm de diâmetro, em ambos os casos acionados por pinças de um êmbolo. Uma das características deste tipo de veículos, para além do reforço da estabilidade e do controle sobre a direção, portanto estamos a falar de segurança ativa, mas devido a algumas características técnicas, nomeadamente o facto de existir uma distância mínima entre as duas rodas na frente de 470 mm e também de possuir o travão combinado acionado pelo pé, que podemos ver aqui montado na plataforma direita. Seguindo estas características técnicas, é possível a qualquer construtor fazer a homologação numa categoria. Neste caso, em termos europeus, estamos a falar da L4E e da L5E, e nestas categorias existe a possibilidade de qualquer detentor da carta B de automóveis poder conduzir um veículo destes, desde que respeite estas características que acabei de mencionar e também com uma capacidade máxima de motor de 500 cm3. Em termos de ergonomia e conceito geral, estamos perante uma scooter convencional, portanto temos neste caso uma secção traseira bastante generosa, onde a Yamaha conseguiu encontrar espaço para guardar imensa bagagem. Infelizmente, na secção dianteira, e devido ao desenho de todos os componentes técnicos que compõem o sistema de suspensão e direção, não existe qualquer compartimento nesta secção dianteira. Temos apenas uma tomada aqui na zona direita, uma tomada de 12 volts, onde podemos ligar alguns equipamentos para proceder ao carregamento. Depois, na zona central, temos o comando da ignição e da tranca-direção e os dois pequenos botões que permitem a abertura do assento e também o outro que permite a abertura desta pequena portinha que faz o acesso ao tanque de combustível. Depois, do lado esquerdo, temos o travão de parque, muito útil. Recordo, tratando-se de uma scooter com transmissão automática, no estacionamento em plano inclinado, como é impossível deixar o motor engatado, portanto, temos que recorrer aqui a este travão de mão para evitar que o veículo descaia. Temos um assento extremamente espaçoso, tanto para o condutor como para o passageiro, com um volume muito interessante e extremamente confortável. De referir que neste modelo de teste, ou nesta unidade de teste, a Yamaha decidiu montar alguns acessórios, com destaque para este suporte de matrícula em alumínio, para este assento com alguns acabamentos em alumínio escovado e também em alcântara, e temos ainda estas proteções em alumínio e borracha para as zonas de colocação dos pés. Finalmente, este ecrã fumado mais baixo, uma vez que de origem a Tricity vem equipada com um ecrã transparente um pouco mais elevado. Pequenos detalhes que acabam por reforçar uma máquina que tem uma qualidade de construção bastante elevada e um nível de acabamentos muito bom. Depois, em termos de comandos e instrumentação, para além do travão de mão
e do travão de pé. Não temos nada de anormal. Temos aqui no punho esquerdo o comando da buzina, dos piscas, dos faróis e na zona dianteira para acionarmos com o indicador esquerdo o botão que permite acionar o sistema de tranca de inclinação. À direita, o botão para colocação em funcionamento, os 4 piscas e mais abaixo para selecionar as funções na instrumentação. A instrumentação é dominada por um ecrã LCD de grandes dimensões, muito legível, com algumas luzes avisadoras à esquerda e à direita e ainda mais um pequeno espaço para as restantes luzes em cima. Em termos de informação temos o tradicional, portanto indicação do nível de combustível à esquerda por barras, em cima o taquímetro também por barras e à direita, com um dígito bastante grande, o velocímetro. Depois, em termos de informação complementar, temos consumo médio, temos temperatura do ar exterior, temos tensão da bateria, temos 2 tripos, temos o totalizador e informação mais do que suficiente para uma utilização no dia a dia. Voltando a aspectos práticos, neste caso o espaço de bagagem. Portanto, neste caso a Yamaha, não conseguindo apresentar qualquer espaço na dianteira, trabalhou muito bem de facto aqui a zona central. Conseguimos colocar 2 capacetes integrais e ainda resta algum espaço na zona central para colocar luvas, um fato de chuva, um pequeno saco para mais alguns objetos. Os primeiros metros aos comandos da Tricity 300 sentimos algo de familiar face a um veículo de 2 rodas tradicional. Provavelmente essa é a maior justificação para a Yamaha ter optado por desenvolver um sistema diferente daquilo que as suas concorrentes vêm apresentando para este tipo de veículos, sendo também justificável esta opção técnica por uma menor complexidade e por alguma poupança de peso e de volume. A verdade é que desde os primeiros metros temos uma máquina que nos transmite algo muito semelhante a tudo o que estamos habituados numa scooter tradicional. Apesar do peso relativamente elevado para uma máquina com 300 cm3, a Yamaha anuncia 239 kg, não referindo-se se trata de peso em ordem de marcha, se pesa seco, mas apesar de tudo, face às suas principais concorrentes, e em especial à Peugeot Metropolis 400, que é a única que comunica o peso, pois a Piaggio não o faz para os seus modelos, estamos a falar de uma diferença de cerca de 40 kg a favor desta Yamaha. É muito fácil fazer a inserção em curva, as mudanças de direção são lineares, não exigem qualquer esforço adicional sobre o guiador, e a esse nível convém referir que a ergonomia desta Tricity está muito bem acertada. Estamos a falar de uma scooter na ótica do utilizador que não foge daquilo que é o tradicional num veículo com estas características. Temos 2 plataformas para os pés bastante espaçosas, onde podemos avançar ou recuar em função das nossas necessidades, do nosso gosto. De referir que na plataforma direita temos a presença do pedal de travão, que é obrigatório para veículos desta categoria, pois só assim é permitida a sua homologação e a utilização por detentores de carta de condução B, de automóvel. E se por um lado não utilizamos esse pedal, praticamente, pois a sua função é substituída pela manete esquerda, que recordamos aciona ambos os eixos. Quando tocamos na manete esquerda travamos a roda traseira e as rodas dianteiras, e quando acionamos a manete direita
travamos apenas as rodas dianteiras. Portanto, este pedal acaba por ser meramente um aspecto técnico e muito raramente fazemos a sua utilização, até porque para isso somos obrigados a levantar o pé da plataforma, tornando-se essa manobra pouco prática. Mesmo nas manobras a baixa velocidade, a sensação que a frente nos transmite é de leveza e é com bastante facilidade que mudamos de direção ou que invertemos marcha, sempre, naturalmente, com o reforço do apoio e desta importante sensação de segurança que a frente com duas rodas nos transmite. E porquê as duas rodas na frente? Porque na dianteira temos habitualmente, numa moto, a roda que guia o veículo. Se ocorrer um problema qualquer em termos de aderência com a roda dianteira, será quase impossível recuperar a trajetória e a estabilidade. Por isso, temos este sistema adotado por diversas marcas que reforça a segurança, a estabilidade, depois duplica a superfície de contacto com o asfalto, evitando que perante superfícies degradadas com baixo coeficiente de atrito, perante condições meteorológicas adversas, exista de facto uma vantagem real face aos veículos com apenas uma roda na dianteira. A opção da Yamaha por este sistema na dianteira, com duas forquilhas, em vez de um conjunto de braços articulados e de um posicionamento diferente, mais filtrado dos elementos que garantem o amortecimento, transmite-nos uma grande sensação de confiança, mas por outro lado também uma grande leitura do asfalto, e assim conseguimos perceber com muita precisão tudo o que se passa à nossa frente ou debaixo de nós. Em termos de segurança ativa, temos também, como já referi, travagem combinada, temos um sistema ABS em ambos os eixos e ainda controle de tração montado de origem, uma vez que este motor de 300 cm3 já possui uma capacidade prestacional que poderá colocar em causa, perante superfícies muito escorregadias, a sua capacidade de tração, e assim a Yamaha adotou a Tricity 300 de um sistema que controla e garante o máximo de segurança em aceleração. Na travagem, e apesar de contarmos com dois discos com dimensões superiores face ao que a concorrência utiliza, mas como ambos os rotores dianteiros são acionados por pinças com apenas um êmbolo, acabamos por ter uma capacidade de resposta da travagem um bocadinho abaixo daquilo que seria a nossa expectativa. Estamos a falar de uma máquina com 239 kg, portanto com alguma massa, e que tem capacidade para atingir um nível de prestações muito interessante, tendo nós conseguido, durante o nosso teste em plano direito, aflorar os 140 km/h e com alguma inclinação conseguimos chegar mesmo a um valor indicado de 150 km/h. De salientar, no entanto, que este motor é um exemplo em termos de suavidade, de equilíbrio de funcionamento, para além de um ruído de funcionamento muito reduzido, temos uma total ausência de vibrações, mas com uma capacidade de resposta muito interessante ao longo de todo o regime, sendo muito bem secundado, como referi anteriormente, pelo sistema de transmissão automática.
A proteção aerodinâmica é considerável e o facto de toda esta zona superior ser um pouco mais volumosa do que numa scooter tradicional reforça a capacidade de proteção para o tronco e também para a cabeça, mesmo contando nesta unidade testada com o ecrã opcional mais pequeno, mas mesmo assim conseguimos ser presenteados com uma excelente capacidade de proteção e as pernas seguem totalmente protegidas atrás deste generoso avental dianteiro, o que será ótimo no inverno perante a chuva e o frio. Outra das vantagens desse sistema, que inclui as forquilhas duplas no trem dianteiro, é a capacidade de absorção das irregularidades, o que quer dizer que temos também um nível de conforto muito aceitável. Proposta por 8.195 €, a Yamaha Tricity 300 encontra sensivelmente a meio caminho entre a versão mais barata da Piaggio MP3 300 e da Peugeot Metropolis 400. Face a uma scooter tradicional de duas rodas e tomando como exemplo a própria X-Max 300 da Yamaha, que utiliza um propulsor semelhante ao desta Tricity, estamos a falar de uma diferença de cerca de 2.000 € a mais para esta máquina com 3 rodas. Mas aquilo que a Tricity oferece em termos de valor acrescentado quando pensamos em segurança ativa, em estabilidade e, acima de tudo, na possibilidade de poder ser conduzida por detentores da carta de condução B, de automóvel, portanto, esta diferença de preço acaba por ficar esbatida, atendendo à maior polivalência, digamos assim, deste modelo. Em termos práticos, para além de nível de prestações muito interessante, que já falámos anteriormente, convém referir que nós conseguimos obter durante este teste uma média de consumo na ordem dos 3,8 litros aos 100 km, adotando uma condução mista em cidade, com percurso em cidade, estrada e também um pouco de via rápida e de autoestrada. Atendendo à capacidade do depósito de combustível, 13 litros, com este consumo médio conseguimos uma autonomia superior a 300 km, o que é muito interessante para quem pretender fazer uma utilização diária da Tricity 300. Para os utilizadores normais de veículos de duas rodas e que sentem alguma curiosidade por este tipo de veículos, esta superior dimensão do trem dianteiro poderá colocar alguns problemas na circulação entre duas filas de trânsito, no tráfego citadino. Mas ao fim de algum tempo, eu penso que será possível uma habituação a estas dimensões e, no fundo, na totalidade, a scooter acaba por não ser mais larga do que uma scooter tradicional com esta capacidade de motor. Antes de terminar, já sabem, alguns conselhos de segurança. Em primeiro lugar, utilizem sempre o vosso equipamento de proteção e pratiquem uma condução defensiva. Depois, também gostaríamos de vos informar que o ACP possui um serviço de assistência em viagem que permite a reparação da moto no local da avaria ou então, num concessionário à vossa escolha, o ACP irá suportar o custo da mão de obra. O ACP também tem um novo serviço de assistência em viagem vocacionado para os pneumáticos, portanto, se sofrerem um problema no vosso pneumático, um furo ou até necessidade de substituição, o serviço de assistência em viagem desloca-se ao local e pode proceder à reparação ou à substituição. Para além disso, informar também que nas nossas motos teste utilizamos combustíveis BP Ultimate, o melhor combustível para a sua moto e especialmente para os sócios do ACP que têm direito a um desconto adicional na compra de combustível BP Ultimate. Já sabem, tudo sobre o mundo do motociclismo em shiftgear.bike.